Fala, torcedor canarinho! Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um vídeo. Obrigado por estar acompanhando o meu trabalho. Estou trazendo aqui para vocês notícias não apenas da seleção brasileira, mas também das rodadas da Copa do Mundo. Para você que está curtindo esse trabalho que está sendo feito, já deixa o seu curtir para fortalecer nossa comunidade canarinha aqui no YouTube. E vamos então para as notícias, que hoje o dia foi quente, hein? Hoje, quem teve a oportunidade de acompanhar as rodadas da Copa do Mundo hoje, foi bem louco o negócio, né? Teve muito altos e baixos ali. Nos jogos do meio-dia, que eram voltados ali ao grupo F, né? Que tinha ali Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. Não teve muita emoção, apesar do Marrocos ter ficado ali em primeiro, né? E a Croácia em segundo. A tão impressionante Bélgica, que chegou na semifinal da última Copa, sequer passou da primeira fase. Então, realmente a surpresa foi o fato do Marrocos ter ficado em primeiro. Tem um time asiático se dando bem um time africano se dando bem aí nessa fase de grupos. E os jogos das 4 horas, das 16 horas. Esses jogos, meu amigo, minha amiga, foi uma montanha-russa, foi um show de emoções para quem teve a oportunidade de assistir. Chegou ao ponto, teve um certo momento do jogo, que Espanha e Alemanha estavam eliminadas. Por fim, acabou passando o Japão em primeiro e a Espanha em segundo, mas foi um Deus nos acuda, hein? A Alemanha, mais uma vez, fora na primeira fase da Copa do Mundo. Já está virando rotina isso daí. Depois daquele 7-1 com o Brasil lá ter sido campeão em 2014, a Alemanha está entrando numa derrocada. Parece até que é um karma contra as seleções que aprontam contra o Brasil, né? Por exemplo, em 1950, quando o Uruguai ganhou do Brasil de virada no Maracanã, de lá para cá o Uruguai não ganhou mais Copa nenhuma. E parece que a Alemanha está sofrendo do mesmo karma, né? Depois daquele 7-1, não passa da primeira fase, já está virando rotina. Mas foi uma loucura, né? Porque a Espanha... O Japão fez 1-0, a Espanha fez 1-0, e aí estava tudo tranquilo. Espanha, né, a Alemanha, depois a Alemanha foi para frente. Teve um momento que o Japão estava ganhando da Espanha de 2-1, e a Costa Rica virou para cima da Alemanha e também estava ganhando de 2-1. Nessa situação, Japão e Costa Rica estavam respectivamente em primeiro e em segundo, deixando de fora Espanha e Alemanha. A Espanha, que não teve um futebol consistente nessa primeira fase, né? Fez 7-0 na Costa Rica lá no primeiro jogo, não conseguiu manter esse ritmo nos outros jogos, né? Empatou com a Alemanha 0-0 e depois perdeu do Japão. Quer dizer, não foi uma seleção consistente, não conseguiu manter esse ritmo nessa primeira fase. Uma Espanha que vinha para sair dessa primeira fase favorita, acabou sendo quase eliminada. Em certo momento chegou a ser até eliminada. Você vê seleções campeãs mundiais tendo que depender de outros times, tendo que depender de outros jogos, torcer para um outro jogo que você nem está ali no estádio, para que você possa ter a possibilidade de passar para a próxima fase. Realmente, para seleções como Espanha e Alemanha, que são campeãs mundiais, é algo assim lastimar para a seleção, né? Mas é algo que a gente vê uma consistência maior na seleção brasileira. A gente vê que o Brasil não ganha Copas desde 2002, mas em contrapartida você vê que o Brasil nas Copas ele vem trazendo um futebol consistente. O Brasil dificilmente vai passar por uma situação dessa de ser eliminado na primeira fase, né? A gente acredita que com o futebol que o Brasil apresentando nessas décadas aí futuras, com essa geração nova que está se consolidando, dificilmente o Brasil ficará fora de uma primeira fase de Copa do Mundo, coisa que acontece com essas seleções campeãs, né? Mas amanhã o Brasil vai para o terceiro e último jogo, já classificado, e vai pegar, acredito que o Brasil termine em primeiro, e vai pegar o segundo colocado ali do grupo H, né, que está entre Uruguai, Portugal, Coreia do Sul e Camarões. Eu vi colocando na simulação, no vídeo de simulação Caminho do Hexa, que a Coreia do Sul seria possível adversário do Brasil nas oitavas de final, mas confesso para vocês que eu particularmente gostaria muito que o Brasil pegasse Portugal, que o Brasil fizesse realmente um caminho para pegar só pedreira, para já ir minando a autoestima das outras seleções. Então, quem sabe pegar Portugal nas oitavas de final, poder pegar ali uma Holanda ou uma Argentina nas quartas de final,
depois pegar na semifinal lá uma Inglaterra, quem sabe por que não, né? Então, e depois chegar na final contra a França e desbancar todo mundo, né? Acho que esse seria um caminho bacana que eu gostaria de ver o Brasil trilhar, né? Mas o Brasil, além de tudo isso, ele tem, nessa Copa do Mundo, ele quebrou mais um recorde. Falando de recordes aqui agora, né? O Brasil quebrou um recorde que era da Alemanha. O Brasil, quando venceu a Suíça, ele passou a ter 17 vitórias consecutivas, ou melhor, 17 jogos invictos em partidas de Copa do Mundo em fase de grupos. Esse recorde era da Alemanha e o Brasil, com a vitória sobre a Suíça, veio a 17 partidas invicta. Então, hoje o Brasil ele é recordista nessa etapa, com 17 partidas sem perder em fase de grupo. A última derrota do Brasil foi em 1998, na Copa da França, quando o Brasil perdeu da Noruega. A Noruega de Haaland. Acho que provavelmente o pai do Haaland jogava naquela seleção, provavelmente. É lógico que o pai do Haaland não era o craque que o filho é, mas naquela época a Noruega era uma seleção forte, poderosa na Europa, né? Coisa que não conseguiu sustentar para os próximos anos nem para as próximas Copas, né? Além desse recorde que a seleção brasileira imputou de 17 jogos sem perder na primeira fase, e amanhã o Daniel Alves ele irá quebrar mais um recorde, né? O nosso lateral direito, que atualmente tem 39 anos, ele vai fazer amanhã o seu 126º jogo pela seleção brasileira, mas não é esse o recorde dele. O recorde que ele vai fazer, ele tá com 3 mundiais, né? Atualmente ele tem uma participação a menos que o Thiago Silva, que é o recordista. O Thiago Silva tem 4, né, participações em Copa do Mundo. E ele relembrou, né, a sua trajetória pela seleção brasileira e pela Copa do Mundo, porque o recorde dele é que amanhã ele será o atleta, o jogador brasileiro mais experiente jogando uma partida oficial em Copa do Mundo, com 39 anos, né? E isso se dá muito pelo ciclo, pela velocidade com que o Brasil recicla muito a sua safra de jogadores, né? Isso graças à abundância de talento que o Brasil tem no futebol brasileiro, né? Então vamos abrir aspas aqui para o Daniel Alves, né? Abre aspas. A vida me ensinou que quando você coloca sua mente no que você quer, coloca dedicação, trabalho, a vida te leva a lugares inimagináveis. Fazer parte dessa trip, desta viagem, eu tenho certeza que vai ser única. São 16 anos colocando o meu melhor serviço à seleção. A vida premia quem ama o que faz, as pessoas que se entregam de corpo e alma. A minha missão na seleção brasileira sempre foi essa, e estou colhendo o que plantei nesses 16 anos. Por isso que estou aqui. Avaliou. Fecha aspas aqui para Daniel Alves. Ele vai estar completando, então, mais um jogo, seu 126º jogo pela seleção brasileira, com 39 anos. Esse que passa a ser, então, o recorde do jogador mais experiente jogando em uma Copa do Mundo. Desejamos sucesso aí ao Daniel Alves. Torcemos para que amanhã o Daniel Alves, junto com mais seus 10 companheiros, possam vir a comemorar mais uma vitória para colocar nesse rol de conquistas vitoriosas que o Daniel Alves tem junto à seleção brasileira. E para amanhã, no jogo contra Camarões, o Tite realmente fará uma estratégia diferenciada. Ele vai vir com um time totalmente remodelado, justamente com a intenção de testar os jogadores que não tiveram oportunidade, e já está escalado. Muito provavelmente, pode ser que sofra uma alteração em uma peça ou outra, mas muito provavelmente a escalação da seleção brasileira para amanhã contra Camarões será Alisson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles, Fabinho, Fred e Rodrigo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Essa provavelmente será a mais provável formação da seleção brasileira para o jogo contra o Camarões, que vai para o seu último jogo, independente do resultado do Brasil já estar classificado. Mas a ideia aqui é que você consiga buscar os 9 pontos e partir para as oitavas de final com muito mais moral para cima de qualquer adversário que venha aparecer. Diz aí embaixo se você concorda com essa escalação, se você trocaria algum nome ou outro, e se você acredita que com essa escalação, independente das peças que estejam dentro de campo, o Brasil tem a capacidade de fazer um grande jogo amanhã e quem sabe fazer uma goleada histórica aí contra Camarões, que no passado nós temos um histórico favorável contra o time africano. Agradeço aí o comentário de todos vocês, deixe o seu curtir, farei questão de responder o comentário de todos. Agradeço a participação de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.